Tô entrando aqui com... Cadê? Não. Oi, quem tá chegando? Tô vendo um filtro aqui, né, que eu vou colocar, porque hoje tá difícil o negócio. Aqui, achei. Pronto. Bem-vindos quem tá chegando pro nosso encontro de quarta-feira. A gente tô tão acostumado aqui a quarta-feira, às 6 horas, a gente tá aqui fazendo a live, que eu esqueci de mandar recado, esqueci de avisar. Acho que também pelo fato de ontem ter sido feriado. Aliás, tá tudo confuso, né? A gente não sabe se é domingo, se é terça, se é segunda. Não sei como vocês estão aí, mas a gente tá sempre perdido aqui, né? Nos feriados, nos dias, enfim, por estarmos em casa. Não sei quantos de vocês também têm filhos pequenos e, assim, aqui não são tão pequenos, né? Tem 10 e 11 anos, mas que estão em idade escolar e que precisam, às vezes, de algum apoio para que a gente... para que eles consigam acompanhar as aulas, né? Porque as aulas estão sendo feitas todas virtualmente. Então tem dia que tem aula, tem bastante aula, tem dia que não tem aula, tem só estudo direcionado. Então a gente está aqui se desdobrando para acompanhar também. Quem está chegando, me avisa se está ouvindo bem, se está vendo bem, se está tudo certo, se estão conseguindo me ouvir. Eu confesso que hoje eu pensei assim, eu falei, o que a gente vai conversar? Eu falei, quer saber? Eu vou deixar pra gente ir conversando na hora. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente pode conversar sobre alguma pergunta. Eu também coloquei, sei lá, faz meia hora lá uma caixinha de perguntas e aí tinha algumas perguntas sim e a gente pode falar sobre elas, sobre o que surgiu. Mas é mais um bate-papo mesmo, tá bom? Uma pessoa me perguntou sobre maternidade, né? Ela falou, poxa, o que fazer quando parece que a gente não quer ser mãe, mas a gente é mãe, e aí, né? Parece que nada dá certo, tudo tá errado, sob esse ponto de vista, né, da maternidade. Isso me remete a uma constelação que eu fiz hoje. Eu estou mantendo os atendimentos, né? Os atendimentos online, então continuo tendo bastante exemplo, história para contar. Eu não gosto, até comentei na semana passada, eu estava aqui com a Ângela, minha amiga, né? E falei, não gosto de ficar citando, porque as pessoas fazem a constelação, depois acompanham a live e tal, então não é legal a gente ficar falando muito sobre a constelação, mas para exemplificar e para falar um ponto específico é bom. Então, essa pergunta que essa pessoa me fez sobre a maternidade, mas ela falou especificamente sobre isso, né? Quando não se quer ser mãe, mas se é mãe. E aí? Parece que tudo dá errado, né? E me remete a esse outro atendimento que eu falei que eu fiz, que é uma pessoa que ela já é consteladora, esse atendimento. Ela é consteladora, ela já tem formação em constelação. Mas, e por que eu falo esse porém, né? Esse porém como na verdade, um adjetivo, assim, ser constelador, né? Porque quando a gente é constelador, a gente começa já a desenvolver esse pensamento sistêmico, a gente começa já a querer encontrar as respostas para tudo, né? Não no sentido de que preciso saber a resposta, acho que a gente também, por ser constelador, a gente vai tendo cada vez mais uma paz no coração, né? Um entendimento de que tudo é como é, né? E que as coisas são como elas têm que ser. Só que às vezes a gente quer dar sempre aquele passo para trás e olhar para a questão de uma maneira maior, né? Que é o pensamento sistêmico, é o enxergar que determinada dor, que determinada questão não é só a questão que se apresenta na superfície, mas também tem algo além, né, que eu posso ver. Então, quando a gente é constelador, a gente fica fazendo esse exercício o tempo inteiro. A gente não fica só preso na superfície com o que aparece, mas a gente também fica pensando, né, o que isso quer me dizer, né? O que eu ainda posso aprender com isso, tal. É algo que a gente parece que vai respirando, vai vivendo isso dessa forma. Então essa pessoa tinha esse perfil e ela tinha uma questão que ela não conseguia nem olhar para aquela questão. Na verdade, ela já tinha entendido na superfície, né, e visto tinha a ver com o pai. Então ela falou: "Não, eu já entendi que meu pai é assim, que o relacionamento do meu pai e da minha mãe é assim, era o melhor que eles podiam fazer,
e existiram algumas situações específicas lá no relacionamento dos dois, e existiu também o relacionamento comigo. Eu cheguei a trabalhar com meu pai uma época, então ela foi me contando toda a história já com toda a visão sistêmica por trás, né? Eu já tive muitas desavenças, mas hoje eu vejo que ele fez o melhor que ele pôde e, enfim, é o que eu tenho e com isso eu aprendo. Então, foi muito bonito esse olhar, porém, tinha algo mais profundo. E essa questão demorou até para que a gente conseguisse ver, porque a gente já fica aqui tentando achar as respostas, né, que ficam aqui na superfície, e aí a gente então às vezes acaba se perdendo. Se perdendo não, desviando o nosso olhar. Acho que não é uma questão de se perder, né? Quanto que a gente tá querendo olhar, mas não querendo olhar. Fala que vai ver, e não estou dizendo que a gente arruma desculpa, não, é porque dói, né? Então, às vezes eu falo, eu vou ver, ou eu vou olhar para essa questão, eu vou ressignificar, eu vou levar isso para terapia. Mas aí quando eu começo, parece que eu abro uma caixa, eu começo a olhar ali dentro e eu falo, mas acho que eu vou mudar de ideia. Não sei se eu quero ver mesmo. Talvez valha a pena continuar no outro lado, né? Então é um pouco isso, foi um pouco isso que a gente percebeu, assim. O quanto que o querer ver é de fato se abrir para enxergar um próximo passo, uma outra camada, né? Acho que no sentido de uma outra camada. Essa constelação foi lindíssima, porque foi difícil para ela conseguir perceber onde ela estava, né? Porque ela tinha disponibilidade, ela queria ver, mas ela não percebia nem que ela não estava vendo, ela não percebia que ela estava evitando ver. Na verdade, estava uma tentativa de não ver e encoberta por, não, eu sei o que tem por trás e tudo. Então, quanto a gente se engana também, né, que a gente está vendo, está olhando para as coisas. Então, a beleza dessa pergunta que a pessoa fez, falou assim, não quero ser mãe, mas sou, né, e agora? Parece que tudo está errado. É poder assumir alguns lugares, subir o lugar onde se está, e falar, olha, parece que eu estou num lugar que não é o meu, não está dando certo, o que eu posso fazer aqui? E aí quando a pessoa então percebe que tem algo ali, aí ela consegue dar um próximo passo, que foi o que aconteceu nessa outra constelação. Aí ela conseguiu dar um próximo passo. E quando se dá um próximo passo, você entende o porquê da rejeição, o porquê da dificuldade, né? Então, quando ela fala, né? Eu não quero ser mãe, mas eu sou e tudo tá errado, e agora? Então, quando a gente vai fazer uma constelação e a gente se abre para olhar, a gente não responde só o e agora, que era a pergunta. A gente vai voltando e fala assim, por que eu sou mãe? Por que eu não queria ser mãe? Por que eu tô com esse sentimento que eu queria algo e eu não sou, e eu sou, mas eu não quero? Onde eu tô nesse lugar? E aí, ou seja, a gente vai mais atrás. E nesse sentido de ir mais atrás, a gente consegue perceber que às vezes o nosso lugar é sim de ser mãe. Né? A gente está no lugar certo. Parece que as coisas não dão certo porque eu não aceito ainda, porque eu não percebo ainda, eu não consegui trazer aquilo para a minha vida como um aprendizado, como um crescimento, como algo que me ajuda de alguma forma, ou me ajuda na minha evolução pessoal, minha evolução espiritual. Ou seja, eu consegui olhar para isso com amor. É isso que a gente fala sobre olhar com amor, né? Eu responder a pergunta anterior, não o e agora. O e agora eu já tô aqui, né? Isso eu já sei, eu tenho que resolver, de algum jeito eu vou resolver. Mas quando a gente dá passos, a gente vai lá e fala, peraí, mas eu não quero mesmo estar onde eu tô? Normalmente a gente descobre que a gente quer e a gente fala, por que eu quero? Onde está ainda a minha fidelidade ao meu sistema familiar? Onde está o meu desejo de viver essa situação que eu estou vivendo agora? O que eu preciso aprender com essa situação, né? É muito bonito. E também, até continuando um pouco isso, eu falei no comecinho da live que eu tô aqui
conversando com base numa pergunta que eu recebi, tá? Sobre essa questão da maternidade, mas vocês podem colocar outras perguntas que a gente hoje vai bater um papo aqui, tá bom? Então, evoluindo um pouquinho esse olhar, o que eu quero dizer é que a constelação ela não vai resolver a superfície, ela não vai resolver a questão do e agora? O que eu faço? Tá tudo errado, e agora? Como que eu resolvo? Ela não vai te dar essa resposta, é importante você saber disso, né? Não ir para uma constelação com agora eu vou lá fazer a constelação, vou sair de lá, já vou saber o que eu faço como próximo passo. Não, mas ela vai te responder as perguntas anteriores, e aí quando você olha para a pergunta anterior, né, quando ela fala, eu não quero ser mãe, mas eu sou, ainda tudo errado, você olha para o anterior, peraí, eu sou mãe, e aí você abraça isso. Eu não quero ser mãe, você abraça isso também. Fala, da onde vem esse sentimento de não querer ser mãe? Por que que isso me traz aqui com essa força para eu mandar uma mensagem, né, para Juliana, perguntando, pedindo, porque qual a força que isso me traz e que me faz chegar até aqui. E aí também olhar para isso com amor, abraçar essa força e aí entender, existe uma fidelidade ao sistema familiar, com a história de alguma avó, bisavó, enfim, não sei, porque eu só recebi essa pergunta, né, então não vi, a gente não deu continuidade a isso, mas é esse olhar, sabe, é um olhar mais profundo e cheio de amor, acho que isso é muito importante, tá bom? Lenir colocou aqui, não é milagre. É isso mesmo, Lenir, não é milagre. A gente precisa entender que a nossa... você está em Goiânia, um abraço grande para você, querida. A gente precisa entender que é uma mudança interna. A constelação é um olhar para algo que eu criei dentro de mim, né? Por isso que a gente fala, eu gosto de... Tô só passando aqui, ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta, tem os comentários de vocês. Tem uma pergunta aqui, quando terá novamente o curso de constelação? No segundo semestre eu devo abrir vagas, tá bom? Agora eu vou fazer uma aula, um webinar para constelação individual e online, tá? Para atendimento de constelação individual e online. Vou mostrar para vocês como funciona, quais as bases disso. Vai ser uma aula, vai ser um webinar. A gente chama de webinar quando a gente tá lá marcado dia, horário, tem uma plataforma específica para isso. Então, convido vocês, o link tá na bio aqui do perfil, tá? E depois eu vou colocar o link de arrastar para cima, que agora eu já posso pôr o link de arrastar para cima. Então depois eu coloco aqui também para vocês, quem quiser se inscrever, tá bom? Já é um conteúdo para quem já conhece mais sobre constelação, para quem já é eventualmente constelador ou já conhece bastante abordagem sistêmica, tá? Mas se você quiser, vai ser um prazer ter você lá comigo também, tá? O que eu estava falando é sobre a nossa imagem interna, né? E da onde vem essa questão da imagem interna? A constelação ela surgiu de diversas técnicas. A gente fala que o Bert Hellinger ele descobriu a constelação quando ele estava, né, lá na África na missão, né? O Bert Hellinger era como se diz, religioso, e aí, enfim, ele trabalhava numa escola, pedagogo também, então ele trabalhava numa escola, tinha uma missão lá na tribo dos índios Zulu, lá na África. E aí, enfim, percebendo a maneira como ele se comportava, ele começou a desenhar as ordens do amor. Mas, o que acontece? Gente, eu vivo chutando essa câmera, balançou tudo aqui. Mas o Bert Hellinger também é um cara muito estudioso. Isso, padre católico. Obrigada, Lineira. Então, o Bert Hellinger também é um cara muito estudioso. Então, ele também, junto com esse conhecimento, ele estudava psicanálise, ele era psicanalista, pedagogo, estudava e se aprofundou muito em dinâmicas de grupo, em psicodrama. Então, a constelação familiar, ela tem uma base de todas essas terapias, né? Terapias ou olhares, enfim, como você quiser chamar. Tem uma terapia também que chama terapias familiares mesmo, de um cara russo lá que eu gosto muito, eu até comprei o livro dele, estudei um pouco sobre isso. Então, que chama Lealdades Invisíveis, eu acho que eu já gravei um vídeo até falando sobre isso, ou uma live, pelo menos eu sei que eu já comentei com vocês aqui. Enfim, então a constelação ela tem base nesses estudos, porque o Bert Hellinger era um cara muito estudioso. Então, quando a gente fala sobre a imagem
da questão, a imagem do problema e a imagem de solução, né? Qual é a explicação, talvez, que a gente possa dar teórica? É difícil dar uma explicação teórica para a constelação, porque ela tem uma base fenomenológica. Uma base fenomenológica quer dizer que ela é baseada nas observações dos fenômenos das pessoas. Então, toda a teoria ela tem, sim, essa base dos outros estudos, mas a constelação em si, tanto que os livros do Bert, eles são todos de exemplos de constelações e de situações que a gente vivencia no atendimento aos clientes, tá? Mas a base teórica diz assim, a construção teórica é essa. Eu aqui tenho uma imagem minha interna, inconsciente, isso vem da psicanálise, tem essa imagem interna de uma situação que acontece na minha vida. Essa imagem interna eu criei, eu construí. Eu posso olhar para ela em terapia, posso olhar para fazer um tratamento, um atendimento de análise ou psicanálise, né? Ou uma terapia com psicólogo, eu posso fazer isso porque é algo que eu carrego, que eu tenho aqui dentro de mim. E eu tenho várias maneiras de olhar para essa imagem que eu tenho e buscar a solução. A constelação, o que ela faz? Ela mostra de uma maneira muito objetiva essa imagem interna. Então, eu gosto de falar, já ouvi outras pessoas usando essa metáfora, por isso que eu uso. Não me lembro de quem que eu ouvi primeiro, por isso que eu não falo que é a fonte, mas a gente usa muito esse termo aqui. É como se eu fizesse uma cirurgia. Então, numa terapia com psicólogo, com psicanalista, a gente tem um processo que a gente vai tirando as camadas aos poucos. Numa constelação, a gente vai direto ao ponto. Então, é como se eu fizesse uma cirurgia mesmo. Eu vou lá, tem até inclusive a analogia que a gente faz ao pré-operatório e pós-operatório. Antes da cirurgia, quando eu agendo a constelação, quando eu decido fazer uma constelação, parece que algo já se modifica em mim. Eu começo a ficar já com frio na barriga, será que vai dar certo? Será que o tema que eu vou falar é esse? Tanto que tem muitas pessoas que quando vão fazer a constelação, elas chegam falando, o tema era mas agora veio outra coisa na cabeça, eu quero falar sobre essa outra coisa. E aí quando ela fala sobre essa outra coisa, ela vê que as semanas anteriores que antecederam ao período dela marcar até ela fazer a constelação estavam relacionadas àquela outra questão, sabe? Então esse é o pré-operatório. Tem a constelação em si. A constelação é o momento em que eu abro a barriga, fazer a cirurgia. Eu vejo profundamente o que tem lá dentro. Não tem rodeios, né? Os rodeios são o quê? São as palavras. No caso da constelação, diferente de uma terapia em que a gente tem um processo contínuo, a constelação é pontual, eu falo pouco, eu não devo ficar conversando demais. Se eu conversar demais, né? Eu, Juliana, quando eu vou conduzir, quando eu vou facilitar uma constelação, se eu vejo que a pessoa quer falar muito, eu corto, eu falo que não precisamos entrar nessa história. E é muito comum, porque às vezes as pessoas querem contar e explicar e tal. Só que aí entra também o que o Bert Hellinger falava, que a gente fala demais para se distrair do essencial. O essencial é a primeira coisa que vem, é a primeira palavra. Então, também numa outra constelação, hoje uma pessoa falou uma palavra e aí ela começou a falar, ela usou uma expressão. E aí ela começou a explicar um monte de coisa daquilo. Eu falei, não precisa falar mais nada, você já deu a resposta, já está aqui a resposta. E aquela expressão foi uma expressão que foi repetida ao longo da constelação. Então, o essencial é o que está profundo, é o que eu consigo enxergar mesmo numa sessão de constelação, quando eu me abro para o campo, quando eu me abro para uma sessão, quando eu quero olhar para alguma questão. E aí depois tem o pós-operatório. Pós-operatório é eu não ficar tentando entender, racionalizar, trazer aqui para o mental, querer explicar tudo que eu vi na constelação. Não tem como explicar, tem como sentir. Durante a constelação a gente sente, a gente fala, a gente explica as frases de cura, assim, a gente profere as frases de cura e elas encontram explicação dentro de nós, no sentido do corpo, da alma, não do racional. Só que a partir do momento que eu encerro a operação, se eu ficar tentando voltar e entender, começa a não fazer tanto sentido. E aí, por isso
que é importante a gente não ficar pensando tanto numa constelação. É bom a gente deixar ela encontrar o lugar dela. Aconteceu algo em que eu olhei para o meu inconsciente, mudei a minha imagem interior e aí eu saí dali diferente. Então eu tenho que dar um tempo para cicatrizar, tenho que dar um tempo para que aquilo se aproprie, se entre em mim mesmo e traga para mim, né, algumas respostas, né, no tempo certo. A constelação também tem o tempo certo para fazer. Não tem, não tenho que encontrar a resposta rápida e que fazer outra constelação. Isso não funciona. Tem realmente um tempo de pós-operatório aí, que são os 3 meses no mínimo. Né? Eu falo até mais, 3, 4 meses, mas assim, é no mínimo 3 meses. Eu não devo fazer uma constelação seguida da outra nunca, porque eu preciso dar um tempo para que as coisas se assentem dentro de mim, para que a minha imagem, lembra que eu estava falando que eu comecei com uma imagem? A minha imagem mudou. Só que isso é muito profundo. Eu não consigo mudar tão rápido assim, né? Não é que eu aprendi que 2 mais 2 é 4 e isso eu absorveu e acabou. Não, é algo muito profundo. Então, para eu sentir, para eu absorver isso, dá um tempo. A gente tem que respeitar esse tempo. Eu uso essa regrinha dos 3, 4 meses, mas nem deveria, assim, ter uma regra. Eu uso porque tem gente que quer muito fazer e acaba não acreditando quando eu falo que tem que dar um tempo. Mas o certo é a gente sentir o momento. Às vezes 3 meses é pouco, às vezes tem que ser 6, um ano, sei lá. Então é a gente sentir mesmo e dar lugar, tá? A tudo isso. Fez sentido isso? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Me avisa, por favor, se estou viajando demais aqui, se está ajudando alguma coisa, algum entendimento aí para vocês. Tem uma pergunta aqui, a Heloísa falou assim, como definir quando fazer a constelação? Então, a gente sente... vi que vocês perguntaram outras coisas aqui, deixa eu responder primeiro, eu volto para essas perguntas. Então, a gente sente a hora da gente fazer uma constelação. Vocês podem ver que nos meus vídeos nunca eu falo, vai lá e faz uma constelação. Sim, precisa fazer uma constelação. Não, eu trago conteúdo e aí eu sei que isso provoca em vocês algumas reflexões, alguns olhares. E isso faz com que vocês percebam e falem, isso eu preciso resolver. Às vezes isso eu preciso resolver, só a minha intenção de resolver já resolve. Só um exemplo que eu dou aqui, você fala, nossa, é isso, entendi agora. Aqui ou nos vídeos do YouTube, né? Vocês sabem que tem muitos vídeos, muitos mesmo vídeos no YouTube. Então, use e abuse do conteúdo que tá lá, porque é um conteúdo gratuito, tem que mesmo usar, né? A ideia quando eu gravo os vídeos é dividir com vocês essa reflexão e fazer com que isso vá caindo fichas mesmo, né? Então, quando você vê um conteúdo, tanto aqui quanto no YouTube, quanto num post, e fala, nossa, é isso, pode ser que esse movimento já resolveu, porque você já trouxe a consciência, você já trouxe a consciência daquela sua imagem interna, e você já fala, então era isso. Pode ser que o buraco seja mais embaixo. E aí você vai, né, querer perguntar mais, querer saber mais, aí manda mensagem aqui, manda mensagem, enfim, tal. Lá nos comentários do YouTube, manda e-mail e a gente ajuda como a gente pode, sem conhecer o caso, né? E pode ser que o próximo passo seja fazer uma autoconstelação, fazer um movimento de autoconstelação, que é uma meditação, que é um olhar para essa questão e aí tentar se conectar com essa questão de alma, não só ficar no racional. Então, quando a gente faz uma autoconstelação, a gente faz uma meditação, uma visualização, olha para a questão de fora e a gente já tem muitos insights, já caem muitas fichas. Talvez um nível maior do que só eu ouvir a conversa. Então, é mais um passo. Só que pode ser que tenha momentos que você faça tudo isso e você fala, mas ainda eu não consigo dar esse passo para resolver, né, para a solução. Ou é muito difícil ver isso sozinho e aí decido fazer uma constelação. Né? Mas cada um encontra essa resposta, cada um tem esse momento. E também tem uma outra questão, né? Às vezes, eu quero fazer, mas agora eu não consigo porque tenho trabalho, porque tenho filho, porque tenho escola, porque tem quarentena. Enfim, a gente tem a vida corrida mesmo, e a gente tem muita coisa para fazer mesmo na vida, só que quando isso for uma prioridade, quando isso for algo que você fala, não, agora isso não dá mais, você vai saber, né? Não tenho a menor dúvida que você vai encontrar
o tempo, o horário, né, o momento, e você vai saber que tá na hora de fazer, né? Acho que é esse o olhar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu vi que tinha outras perguntas, e aí eu vou respondendo as perguntas, tentar responder na ordem, quer dizer, desculpa. Quando o cliente inconsciente, a Jaqueline está perguntando, tá? Eu vou ler para vocês. E quando o cliente inconscientemente não diz a verdade, esconde ou mente mesmo sobre um assunto profundo. Às vezes o cliente não consegue, ele não sabe. Quando a gente conduz uma constelação, a gente sabe, a gente constelador, se a gente está distante, se a gente está vendo a situação, a gente sabe. Existem algumas situações que são muito dolorosas, muito delicadas, por exemplo, quando teve aborto na família e aborto dos pais, né? A mãe fez um aborto ou perdeu, a gestação não evoluiu, ou ela mesma provocou um aborto. E nunca contou isso para o filho, nunca contou isso para a filha. E aí a filha vai fazer a constelação, a gente percebe que existe isso no campo. A gente, primeiro de tudo, muito importante, a gente não consegue afirmar nada, a gente consegue perceber essa energia. Agora, entre perceber energia e traduzir isso como uma afirmação, não dá, né? A gente pode sentir e falar, olha, parece que existiu aqui um aborto e tal. Ah, não, imagina, não sei o que. Bom, existe uma energia aqui e a gente pode deixar e ver qual é o próximo passo. Assim como a gente não... eu estava dizendo, né, que numa autoconstelação às vezes eu não consigo ver, quando eu tenho alguém de fora e só de fazer uma pergunta e falar, oh, existiu um aborto? Isso já vai provocar mudanças nessa pessoa, né? E aí você fala sobre mentir ou não saber, eu acho que está muito ali, assim, inconscientemente, porque se ela tá mentindo conscientemente, fica um pouco estranho ela procurar fazer uma constelação, né? Acho que a gente precisa explicar bem que não tem julgamento, porque a mentira ou não querer mostrar algo é simplesmente pelo fato de ter medo de ser julgado. Então, se a gente no início da sessão já explica que não tem julgamento, né? Que a gente olha para tudo que é como a gente consegue liberar um pedaço aí, né? Agora, se é algo inconsciente, é porque ela não consegue ver ainda, ou por dor, ou por algum bloqueio. Então, existem algumas técnicas. A gente pode colocar um representante oculto, que ninguém sabe quem é, às vezes nem a gente sabe quem é, e coloca e vê o que ele provoca no campo. Enfim, tem algumas maneiras aí sim da gente olhar. Acho que você é minha aluna, né, Jaqueline? Então a gente pode até explorar isso depois na aula ao vivo, né? A gente pode colocar se é individual, a gente coloca também um papelzinho embaixo e fala, esse daqui é um lugar seguro, coloca o representante em cima de um lugar seguro, e aí a partir dali pode conduzir a constelação. Enfim, a pessoa vai se sentindo mais segura mesmo para falar, tá bom? Aí, deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Atitude humana, colocou. Temos que dar esse tempo também para a autoconstelação? Não, porque a autoconstelação, tô vendo que vocês estavam respondendo aqui que faz sentido o que eu estava falando. Então, a autoconstelação, ela né, eu estava falando dos estágios, assim, da gente ter o conhecimento, assistir a live, o vídeo, cair uma ficha, tal, a autoconstelação, e depois a constelação. A constelação é a cirurgia que precisa de um tempo, a autoconstelação não, ela está no nível anterior. A gente até pode e consegue, e tem algumas pessoas, né, que estão super centradas e conseguem fazer essa autoconstelação em níveis muito profundos e que realmente provocam transformações profundas. E aí você, de novo, vai sentir, por isso que não tem a regra, você vai sentir que ainda tem que deixar esse tema aí trabalhar um pouquinho dentro de você. Eu acho engraçado eu responder isso para vocês, porque engenheira aqui sou eu. Eu que gostaria de ter respostas de sim, não, preto, branco. Mas a constelação, como tudo que a gente fala sobre o ser humano, sobre pessoas, sobre o desenvolvimento humano, ela é cinza. Então não tem uma regra que vai servir para tudo, para todo mundo. Tem muitas coisas que servem para muitas pessoas, sim, e é nisso que é a base da constelação, da fenomenologia, mas a gente não consegue seguir uma mesma regra. Então a autoconstelação, via de regra, não precisa dar esse tempo, mas às vezes
é algo que nos tocou tão profundamente, que mexeu tanto com a gente, que sim, é bom dar um tempo, mas a gente vai sentir, a gente vai saber sobre isso. E não tem como eu te dizer, como eu responder assim, tá bom? Aí a Kátia aqui tá perguntando se tem essa autoconstelação no canal. No YouTube tem sim, deixa eu pensar. Tem, eu já fiz até meditações no canal, nas lives que eu faço na quarta-feira. Faz tempo já que eu faço lives às quartas, né? Acho que eu parei em janeiro por causa das férias, mas enfim, sempre tem lives nas quartas. Inclusive, se você entrar no canal no YouTube, tem uma playlist lá de lives, então pode olhar nessa playlist das lives que você vai ver tudo lá. E tem uma ou outra live, agora eu não me lembro qual exatamente o título, tem que dar uma procurada, mas que eu conduzo meditação e que eu conduzo autoconstelação. Então dá uma fuçada lá que você vai encontrar, tá bom? E eu vi que você colocou um pouco mais cedo, que você é nova aqui. Bem-vinda, viu, Kátia? Lenir falou: quando a gente tá pronto acontece. Caroline, pode constelar a mesma questão novamente? Olha só. E é engraçado que a Cícera perguntou alguma coisa parecida, né? Devo fazer quantas constelações para conquistar algo? Tipo, já fiz 2 para o mesmo tema. Então, a gente não deve fazer mais de uma constelação para o mesmo tema. Bom, eu respondi, já estou aqui elaborando como tudo é cinza, né? Como eu já tinha falado para vocês. Eu não posso fazer uma constelação para, por exemplo, resolver a questão do dinheiro, e aí eu faço essa constelação, eu vejo onde eu estou parada, eu vejo que eu preciso resolver algumas coisas, eu vejo não, o constelador, né, e eu ali faço a constelação, consigo perceber, ele me mostra, e aí eu falo, não é isso, não, tá errado, não é isso, então eu vou fazer de novo com outro constelador sobre esse mesmo tema. De jeito nenhum vou fazer isso. Porque isso é fazer o quê? O Bert Hellinger também usava essa expressão, é como se você estivesse matando o constelador. E o matar o constelador significa assim, eu tenho uma doença, vou lá no médico, aí o médico fala, olha, é grave, preciso operar. Aí você fala, não quero operar, vou procurar outro médico, vou matar essa opinião aqui, vou procurar outro médico. É isso que a gente faz quando a gente não aceita uma constelação. Então, nesse sentido, não. A gente faz uma constelação para um tema. Mas eu fiz e não mudou nada. Eu até concordei, foi difícil, sofri, eu vi lá o que tinha por trás, mas não mudou nada. Que tempo é esse que você quer que mude as coisas, né? A gente não muda as coisas do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer. A gente percebe o que precisa fazer para mudar, a gente resiste um pouco, porque a gente fala, como que eu vou fazer para mudar isso? Como que eu vou encarar esse olhar de uma maneira diferente? E aí, em algum momento, a nossa alma vai encontrando o caminho certo e a gente vai descobrindo. E isso demora um tempo, o nosso tempo, né? Então, a gente precisa aceitar e entender dessa forma a constelação. Tem um outro, porém, que é quando eu li a pergunta da Cícera, que eu pensei assim também, às vezes eu vou vou olhar para uma questão de relacionamento. E eu vejo que nessa constelação que eu fiz para olhar para relacionamento foi muito boa, me trouxe muitas reflexões, me trouxe muitas questões, mas eu senti que eu dei passos em que eu preciso talvez de um próximo passo. Aí sim, eu posso fazer outra constelação depois de ter dado um tempo, de tudo ter andado, porque tudo a gente sente, né, a resposta. Então não dá para dizer nunca mais faça sobre o mesmo tema. Mas também não dá para dizer que eu posso ir fazendo para complementar. Assim, se a gente quiser seguir uma base para ter uma diretriz, o ideal é uma constelação para um tema e pronto. Essa questão de dar passos, a Ursula Frank até menciona no livro dela, aquele livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você, que ela fala sobre as constelações individuais. Então, ela fala sobre isso, sobre dar passos. Quando você percebe que o cliente, e ela fala como terapeuta, né? Quando você percebe que o cliente deu um passo importante, mas que aquilo ainda tem continuidade. Então, aí sim você pode fazer outras constelações. Mas, normalmente, em uma constelação, a gente chega no essencial e a partir do essencial tudo acontece, tá bom? A Maísa está perguntando, depois de constelar a primeira vez, começa a ver resultados? A Cícera perguntou quanto tempo de uma constelação para outra, acho que eu já tinha respondido.
Peraí que eu tô vendo outra pergunta e acabei esquecendo, né? A pergunta, depois de fazer, começa a ter resultados? Então, a mudança, eu tava falando um pouco mais cedo, não sei se você pegou do comecinho. A mudança, ela é interna. É uma mudança em que eu vejo a minha modificação, eu aceito e olho com amor para aquilo que eu tenho. E quando eu faço esse movimento, eu aceito, eu olho com amor o que eu tenho. E por que eu faço isso? Se ontem eu não fazia, eu fiz uma constelação, agora mudei, porque eu começo a entender o que me levou até ali. Por que aquela situação está acontecendo comigo? Eu começo a entender tudo que vem junto com uma pontinha do novelinho de lã lá, que é o tema que eu fui constelar. A partir daí, tudo começa a se modificar dentro de mim. Agora, a velocidade, né? Eu já vejo o resultado no dia seguinte? Não. Se você está esperando isso da constelação, pode desistir. Aqui, porque eu vou ser sincera com você e vou dizer que não é assim, tá? A constelação é um processo de mudança e aos poucos você vai assimilando, né? Gente, é de verdade assim, né? Como que a gente quer uma mudança nossa de comportamento, de sentimentos, de emoções rápido? Nada disso é duradouro, né? Quando a gente quer uma mudança, é uma mudança interna, de dentro para fora, e esse processo demora. E olha que a constelação é rápida, é uma sessão, em 1 hora você olha para isso, né? E resolve muita coisa na sua vida em 1 hora. E aí, a partir daí, as coisas começam a acontecer, tá bom? A Ana Galissa, como constelar uma pessoa com Alzheimer? É muito particular isso, né? Não sei se consigo te responder assim. A gente, a gente não fala muito dentro da constelação, eu posso até buscar mais sobre isso, até para te responder. A gente não fala muito da constelação sobre constelar as pessoas mais velhas, né, do que a gente, assim, a gente tá aqui, tem os mais idosos, a gente não fala a ordem da hierarquia, né? O que a gente faz é constelar, me constelar, por que isso me incomoda, por que isso traz para mim um peso grande, por que às vezes eu sinto que ter essa pessoa com Alzheimer na minha família acaba sobrando todo o peso para mim, por exemplo, ou seja, eu sempre olho para mim e entendo aquilo. Se a pessoa não está em condição de constelar, eu sinceramente não consigo te responder. No workshop que eu participei com o Stefan Hausner, ele fala sobre isso, de constelar os familiares, né? Quando a pessoa está enferma, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está de cama, né? E que não consegue constelar, ele fala que pode-se fazer movimentos de, como se fosse libertação, para uma pessoa que já está num estado, né, avançado aí de uma doença. Movimentos de libertação com os familiares. Mas aí não é especificamente uma constelação, talvez seja uma terapia sistêmica, um outro olhar, tá bom? A Cícera falou, quando eu fui fazer uma constelação, o tema era tipo relacionamento amoroso e foi pro luto. Então, eu acredito que é isso mesmo. A gente vê o que é mais importante para ver no momento, porque aquilo é o essencial. O essencial, eu gosto dessa metáfora, dessa outra metáfora também. O essencial é como se fosse uma pedrinha que eu joguei lá no meio do lago. Essa pedrinha no meio do lago, ela vai promover ondas, se tudo estiver uniforme, ela vai promover ondas em todas as direções. Então eu posso começar a constelação pelo relacionamento, mas se eu tenho um luto que não está resolvido, isso está influenciando a minha vida, inclusive no relacionamento. Então por isso que eu estou indo lá no essencial, no mais profundo. E aí quando eu olho para isso, para esse tema, eu vou me libertar, né? Eu vou ter um olhar diferente para a minha vida como um todo, inclusive para os relacionamentos. E aí você pode falar, tá bom, mas eu fiz essa constelação, passou 1 ano, passou um tempão, porque aí você precisa dar um tempo mesmo para as coisas acontecerem. Passou um tempão e eu ainda não estou onde eu queria estar em relacionamentos. E tudo bem, você pode fazer uma outra, porque você deu passos para olhar para relacionamento, você libertou algo muito importante, muito profundo. E aí você fala, então agora eu vou olhar para relacionamentos, né, mesmo. E aí você pode fazer uma outra constelação. Nesse sentido, sim, tá?
Tem várias perguntas aqui sobre formação e quanto tempo. Tem a pergunta da Helenira que se constela criança em grupo. Pode se constelar criança em grupo, sim. É muito interessante fazer constelação de criança. Quando a gente faz constelação de criança no grupo, a gente só pede para os representantes representarem como se fosse numa escala abaixo, né? Então porque todo representante ele sente no corpo, ele sente, pega as sensações, né, daquela constelação. E às vezes vai representar um luto, uma morte, deita no chão, às vezes vai representar uma dor e aí o representante entra no campo e começa a chorar. Então a gente pede para que o representante ele faça menos, né? Então se vai deitar no chão, pode sentar no chão talvez, né? Ou demonstrar que iria deitar no chão, mas não fazer os movimentos para não impressionar, porque estou considerando a criança estando lá, né? A criança assistindo essa constelação. Só para a gente ter esse cuidado para a criança, tá bom? A Kátia, se eu fizer hoje uma constelação sobre um tema, depois de quanto tempo pode fazer outra? Então, eu falei isso também, né? Tássia, quanto tempo a formação de constelador e se eu posso aplicar ao atendimento nutricional? Pode, olha que legal esse seu olhar. A gente... Gente, me avisem se está fazendo sentido essa nossa conversa, tá? Porque eu tô seguindo aqui as dúvidas de vocês, enfim, a Cícera colocou excelente sua explicação, gratidão. Que bom que funcionou. Então, respondendo a Tássia, é assim, a gente... depende, tem muitas formações de constelador hoje, né? Tem o meu programa de formação, que é o programa Constelação na Prática. As inscrições foram encerradas faz pouco tempo e vai abrir de novo uma nova turma no segundo semestre desse ano. Mas essa formação, o programa Constelação na Prática, ele é todo online. Você pode fazer no seu ritmo, mas eu não recomendo fazer rápido, né? Tudo a gente tem que ir dando lugar, a gente tem que ir sentindo, a gente tem que ir se modificando. Um programa e uma formação de constelação, a gente não deve fazer a formação para atender. Vou lá, vou pegar aqui a técnica para eu atender. Não, a gente tem que olhar para a gente. É um programa que é, de certa forma, terapêutico. Ou seja, eu olho para mim, me curo, resolvo várias questões minhas e aí quando eu estiver curada ou bem, não sei se a gente vai estar curada em algum momento, a gente sempre tem coisas para olhar, né? Mas quando eu estiver bem, aí eu consigo dar passos para olhar para o outro, tá? E fazer essa associação com um atendimento nutricional é super legal, porque a gente sabe que tem os distúrbios alimentares e muitas questões alimentares têm muito a ver com o nosso sistema familiar, como tudo, né? Então, associar as duas coisas é muito legal, tá bom? O que mais vocês colocaram aqui? Que faz muito sentido. Que bom, gente. Obrigada. Que gostoso os comentários de vocês. Problema de saúde pode constelar? Pode. Aí a Cláudia colocou que seria constelação para criança com síndrome genética. A gente... que linda a Selma aqui. Tudo que você fala faz muito sentido. Obrigada. O meu celular aqui já está reclamando da bateria. Então, a gente tem um livro muito legal do Stefan Hausner, eu estava falando que eu fui no workshop dele, que eu adoro ele, que chama Constelações Familiares e o Caminho para a Cura. O Stefan Hausner é médico e ele desenvolveu um trabalho de constelação familiar olhando para doenças e doentes, né? Então, assim, as causas, e eu gosto de aliar ele com o olhar da Louise Hay também, que a Louise Hay fala que as causas das nossas doenças, ou de tudo que a gente sofre, tem causas emocionais. Então, quando a gente fala sobre constelação para olhar para questões, quaisquer questões, né? Eu falei sobre dinheiro já hoje, falei sobre relacionamento, e quando eu falo sobre saúde, também tem causas emocionais. O cuidado que a gente tem que ter, como todo o cuidado que eu sempre também falo na constelação,
é que ela é como se fosse um auxiliar do médico. Eu nunca vou substituir um tratamento médico por uma constelação, não faz o menor sentido. Porque a constelação ela vai mostrar qual é a imagem que eu ainda tenho interna, por que eu ainda busco essa doença. E mesmo quando a gente fala de criança, né, que ela perguntou, não me lembro o nome da pessoa, me desculpa que já rolou muito aqui. Mas quando ela perguntou sobre a síndrome genética em criança também, por que ela está presa àquela doença, o que aquela doença traz para ela, para a família, por um olhar sistêmico. Então a gente traz essa visão interna para fora, a gente começa a entender o porquê e a partir daí a gente vai criando caminhos para a solução. Né? E o Stefan Hausner também falava sobre transformação, não só a solução, sobre transformação, porque a gente só se cura quando a gente se transforma. E é um olhar lindo dele falar sobre isso, né? Eu não vou simplesmente mudar a minha imagem problema para uma imagem de solução, mas eu tenho que me transformar ao longo desse caminho. Então, quando eu busco essa transformação, aí eu consigo chegar no caminho da cura que ele fala. Então, sim, a constelação é muito válida para a gente olhar para questões de saúde. A Lenir colocou que tem dele outro também que chama A Cura. A Cura não é do Stefan Hausner, A Cura é do Bert Hellinger e também é um livro muito legal. A Cura do Bert Hellinger é um livro que faz muitas meditações e fala muito sobre o nosso olhar dentro do nosso sistema familiar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, o livro do Stefan Hausner, eu vou tirar uma fotinho e assim que acabar a live eu posto aqui no meu story, tá bom? Para vocês, porque ele tá aqui atrás, mas até eu achar ele, então eu pego ele, tiro uma foto, coloco para vocês nos stories, aí vocês veem direitinho o nome do livro. É muito legal esse livro também, que fala sobre a saúde, a doença e tal. Também já fiz live falando sobre... live não, acho que eu fiz live também já falando especificamente sobre saúde e doenças e tem vídeos também no YouTube, tá bom? Gente, eu vou encerrando, agradecendo vocês, vamos caminhando para o encerramento, né? Mas eu queria lembrar, então, avisar, eu não coloquei aqui ainda nos stories, mas acho que já tem alguns anúncios rodando, né? Porque a gente acaba usando muito patrocinando alguns posts e tal. Então tem já avisando sobre o webinar, que é uma aula. O webinar é uma aula em que a gente marca um dia e o horário, tá? Não é como uma live, como uma transmissão. Eu vou lá fazer a live, abro a câmera e falo. Mas o webinar você se inscreve, recebe um link para participar de uma aula e aí nesse link você, no dia, horário, a gente se encontra, é uma outra plataforma que você pode mandar dúvidas, comentários, eu respondo, enfim, a gente interage muito por lá, falando especificamente sobre constelação individual e online. Eu comecei a trabalhar com constelação, logo eu já descobri a maneira de trabalhar online e desde então eu atendo para tudo quanto é canto do mundo, é maravilhoso, né, tá aqui no Brasil conversando com uma pessoa que está lá na Austrália, né? Para ela o dia já foi, né? No Japão, enfim, atendo pessoas de diversos países e é maravilhoso essa troca que a gente consegue com a constelação. Então eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o atendimento individual e online, explicar como a constelação familiar funciona nesse ambiente dessa forma, tá bom? Essa vai ser o tema da aula. A gente vai ser no dia 8 de maio, desculpa, 8 de maio é aniversário do meu marido, tô me confundindo, dia 5 de maio, não pode ser no dia 8. Vai ser no dia 5 de maio, na terça-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Tem o link já na bio do perfil e depois eu também vou colocar aqui nos stories o link para vocês se inscreverem. Então, quem quiser, é só se inscrever e aí a gente vai lá e tira várias dúvidas de vocês. Enfim, a gente conversa bastante sobre esse tema lá, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A gente se vê quarta-feira que vem, tá bom? Quarta-feira que vem às 6 horas da tarde, estamos aqui de novo pra gente fazer mais uma live. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.